A paz, povo de Deus, bom dia! Já tá aqui 10 horas da manhã. Tô um pouquinho atrasada hoje porque eu sempre trago a palavra no meu canal. Também hoje eu vou pregar na rádio da Espanha, então eu tive que preparar duas mensagens para o dia de hoje. Então nessa manhã eu estava meditando, né, para trazer a palavra para vocês aqui no meu canal do YouTube, e logo mais na rádio da Espanha. Hoje, meio-dia, horário do Brasil, eu espero vocês para estar comigo na rádio e vamos juntos dar glórias a Deus, amém? Vamos começar iniciando. Antes eu quero pedir também, não esqueça, já deixa o seu joinha, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, me ajude a mandar essa mensagem aí para muitas vidas, né? Muitas pessoas ainda têm que ser edificadas, conhecer a palavra do Senhor. Então eu conto com você também para me ajudar a mostrar, né, a palavra de Deus, a pregarmos juntos a verdade, né? A verdade que nos liberta, amém? Amados, vamos começar orando, pedindo a Deus, né, por proteção, cuidado nesta semana, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado pelo fôlego da vida nesta manhã. Acordamos, Pai, na tua presença. Pedimos que o Senhor restaure nossa saúde, o nosso cansaço físico, para que essa semana possamos começar as nossas lutas diárias todos os dias. Pai querido, abençoa nossos maridos, abençoa as mães, donas de casa, as que saem para trabalhar, filhos na escola, filhos que já estão trabalhando, abençoa nossos familiares, amigos, seja com cada um de nós. Restaure nossa saúde, nossos sonhos, restaure nossa vida financeira, restaure, Senhor, cada área de nossas vidas. Nós te pedimos e nós já te agradecemos, te louvamos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Todo-Poderoso. E nós sabemos, Pai, que nada pode escapar de suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos por esta semana que se inicia, por este dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Então, vamos na palavra que está. Quero ler hoje duas passagens bíblicas, nós vamos meditar nelas. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmos 91:3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Amados, nós sabemos que em tempos de incerteza, medos, ameaças, as ameaças visíveis e as invisíveis também. E uma pergunta que ela sempre ecoa no coração humano: será que Deus está mesmo comigo? Amados, quantas vezes mesmo, eu falo por mim mesmo, quantas vezes a gente pergunta: ai, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e muitas vezes, quando a luta está intensa mesmo, a gente vê, a gente tem orado, a gente tem clamado ao Senhor e às vezes a gente não vê o Senhor nos responder com aquela rapidez que nós gostaríamos. Então aquela pergunta sempre vai fazer parte das nossas dúvidas, né? Do nosso coração. Nosso coração é falho, então nós vamos perguntar muitas vezes para Deus: será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está comigo? Mas, amados, a resposta da Bíblia ela é clara e poderosa. Deus é por nós. E mais, Ele nos livra dos perigos que nem sempre conseguimos enxergar. Amados, Deus ele é tão poderoso, Ele é tão onisciente, onipotente, que Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus ele é por nós, amados, ninguém vai ser contra nós. Quando estamos na presença de Deus, quando buscamos verdadeiramente o Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor ele está cuidando verdadeiramente de nós, mesmo quando não estamos vendo. Deus ele está ao nosso lado. Romanos 8:31 é um versículo que traz coragem. Paulo ele está dizendo que diante tantas tribulações, aflições,
perseguições, angústias que ele tinha. Paulo ele estava concluindo um argumento que começou antes na passagem dos versos 28 ao 30, que diz assim: há uma certeza que na passagem Romanos 8, versículo 28 ao 30 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Se Deus está do nosso lado, nada pode nos vencer, amados, de verdade, nada. Nós temos que ter a total confiança no Senhor. Às vezes, amados, vocês já têm, eu tenho inúmeros testemunhos de vidas que eu sei que o Senhor ele esteve comigo em cada fase. Eu passei por muitas fases difíceis no ano de 2008. Eu sempre relato, esse ano foi um ano em que eu tive os maiores bombardeios de todos os lados, mas o Senhor ele provou que ele estava comigo em tudo que eu estava passando. Quantos de nós, amados, temos testemunhos que nós vimos a mão de Deus, nós vimos o Senhor, o cuidado, e mesmo assim muitas vezes nós não conseguimos confiar ainda verdadeiramente no Senhor. Amados, como que Deus, ele, falando nessa passagem de Romanos 8, 28 ao 30, onde Jesus, ele fala, né, onde Paulo fala, o propósito eterno de Deus, o chamado, a justificação e a glorificação dos crentes. O propósito eterno de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O chamado, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como querendo dizer, Jesus, nós temos que ser semelhança de Jesus, né? Jesus, ele foi chamado conforme a imagem de seu Filho. E nós somos o quê? Nós somos filhos do Senhor, imagem e semelhança. Então, também fomos chamados à justificação. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, amados, em tudo nós temos que dar graças a Deus pelo cuidado, pelo propósito que ele tem tido na vida de cada um. E nós muitas vezes não conseguimos confiar no Senhor verdadeiramente. Quando nós já passamos por um testemunho e nós vimos que Deus ele foi conosco, nós temos que saber que as próximas provas vai chegar e que nós também podemos confiar. Da mesma forma que o Senhor deu vitória para você, ele também vai dar nas próximas lutas que você vai passar. Quem é esse Deus por nós? É um Deus que criou tudo, que governa tudo. Ele já deu Jesus por nós. É um Deus que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas de eternidade em eternidade. Quantas passagens bíblicas nós vemos que Deus ele foi com cada um dos seus filhos. Nós vimos o cuidado que ele tem tido com cada um dos teus filhos. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também, como ele todas as coisas? Vou ler de novo. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. A pergunta retórica de Paulo, quem será contra nós? Não significa que não teremos inimigos ou lutas, amados, mas também nenhuma delas prevalecerá contra o propósito de Deus em nossas vidas. Deus ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu.
Nós temos que saber que o Senhor, Ele chamou você para um propósito. E todo o propósito que Deus ele tem preparado para ti, com certeza Ele vai livrar você de toda cilada, de todo levante, de tudo que você vai passar. Isso é bíblico, o Senhor ele garante para nós na palavra. Não precisa, amados, de forma nenhuma temer ao ataque do inimigo, as injustiças ou as más notícias. Você tem com certeza um aliado invencível. O Senhor é aquele que não dorme, que não tosqueneja, ele não perde batalha. Isso a Bíblia nos relata. E outra, Salmos 91, 3. Deus nos livra do perigo. O laço do passarinheiro. O que seria, amado, o laço do passarinheiro? São armadilhas espirituais, são ciladas montadas pelo inimigo ou até mesmo por pessoas. Amados, quantas vezes nós passamos por armadilhas espirituais? O que eu digo sobre armadilhas espirituais? Vamos dizer que estamos talvez dirigindo e acontece um acidente, algo que, sabe assim, acontece, eu creio que muitas vezes espiritualmente, né? Ciladas montadas pelo inimigo, quantas vezes as pessoas, né, que temos por inimigo, eu não gosto, né, de falar essa palavra, mas sempre tem alguém que se levanta contra nós e que nos vê como um inimigo. Então, assim, o Senhor, ele livra, né, da cilada, da boca felina, aqueles que nos ferem, aqueles que falam mal a nosso respeito, ou de pessoas, assim, às vezes, pessoas da própria família se levantam contra nós, né? Esses são os laços passarinheiros, amigos que, às vezes, tá tudo bem, de repente se levanta contra nós, mas Deus, ele desfaz todo o plano maligno antes que eles se concretizem. Muitas vezes, amados, nós temos que estar em constante oração para que o Senhor possa estar nos livrando de todo mal. Às vezes o Senhor ele vai revelar em sonho, às vezes Deus vai usar um profeta, às vezes Deus vai falar na palavra, Deus vai falar através de um louvor, mas que vocês possam estar com a mente totalmente voltada para o Senhor, atenta ao que o Senhor está falando. O Senhor, ele não vai permitir que mal nenhum chegue à tua tenda, que nenhum laço venha a ser armado contra a tua vida. Nesta semana, nós vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus vai desfazer todo o laço do passarinheiro. Vamos declarar nesta semana que toda peste perniciosa o que são as pestes perniciosas? São as doenças, são as crises, são as ameaças visíveis e as invisíveis. Deus nos guarda até daquilo que nós não conseguimos ver, amados. É como eu estava dizendo, às vezes, vou dar um testemunho, por exemplo. Esse fim de semana, minha filha resolveu fazer uma loucura na vida dela. Ela tem 19 anos e ela quase me deixou de cabelo em pé esse fim de semana. Até agora, para vocês terem uma certeza, eu estou ainda de cabelo em pé. Mas vamos lá. A Gabi fez 19 anos no sábado e resolveu fazer uma loucura. Ela e mais duas amigas resolveram comprar uma passagem para ir passar o dia em Nova York. E ela ia voltar no domingo. Eu achando, né, que tava tudo sob controle e tal, mas de repente o Senhor, eu vejo isso como um livramento, porque eu já tenho a maturidade espiritual de entender e discernir as coisas que estão acontecendo ao redor. Mas ela ainda é nova, ela ainda tá assim, muito confusa, né? Não sabe o que é da vida. Aquela idade, né, que tá se descobrindo. Então, é muito difícil. Filho não nos ouve. Pois ela as amigas compraram uma passagem bem barata e foram parar lá em Nova York no sábado. Elas saíram daqui no sábado por volta de 3 horas da manhã para chegar no aeroporto de Miami, que são 2 horas da onde eu moro. Elas foram de carro porque o voo ia sair de lá. E elas então o voo ia sair 6 horas da manhã, então elas tinham que sair umas 3 horas pelo menos para chegar lá a tempo, né? Para fazer o check-in e tudo. E foram para Nova York e passaram o dia. Nova York, para quem já foi, já sabe que é um lugar que você anda muito.
principalmente ali naquela parte, né, do Central Park em Manhattan, é uma área que você anda demais, só anda pra lá, anda pra cá, então ela saiu com as amigas e para curtir o dia dela. Elas passaram o dia, imagina, elas estavam de pé já desde as 3 horas da manhã. A Gabi, para ser sincera, ela nem tinha dormido bem nessa noite, já tinha ido dormir tarde, era 11 horas da noite, ela ainda estava fazendo foto com bolo que eu havia feito para ela e tinha saído para comemorar. Mas então ela já não tinha dormido bem, já foi cansada para lá, tipo 4 horas da manhã, viajando de carro, para que eles pudessem curtir o dia em Nova York. Então, ao chegar à noite, eu achei que essas meninas iam alugar um quarto de hotel, iam para o hotel, mas ela disse, não, mãe, nós não vamos alugar um hotel, porque não vale a pena, nós vamos ficar só algumas horas, nosso voo vai sair 6 horas do dia seguinte, nós vamos ter que ir para Newark, que é a cidade onde eles iam pegar o avião, que é 40 minutos de Nova York, por aí, e nós vamos dormir no aeroporto. O quê? Nós vamos dormir no aeroporto. Amados, aí pensa bem, a mãe dorme, aí a mãe consegue dormir, aí a mãe já perde o sono também. E ela, crente que ia sair elas foram pro aeroporto por volta de 11h30 da noite do sábado, dia 3. E o voo dela só ia sair na sexta-feira do domingo. Amados, olha que loucura. Pois então, ela chegou 6 horas da manhã, o voo não saiu. O voo estava atrasado e não ia sair. Eu sei que passou o decorrer do dia, eles cancelaram inúmeros voos e era 4 horas da tarde, a Gabriela ainda estava no aeroporto de Nova York. E desesperada, ela me liga, ai mãe, eu tô revoltada, eu tô cansada, porque eu já não dormi a noite passada e eu quero ir embora pra minha casa e isso e aquilo. Então eu falei pra ela, Gabi, tenha paciência agora. Eu falei pra vocês alugarem um quarto de hotel, vocês 3 juntas dava conta de alugar. E poderia ter dormido, descansado, deitado numa cama, descansado, chegavam, tomavam banho, descansavam e saíam no dia seguinte. Umas 2 horas antes da viagem para o aeroporto e vocês iam ter, né? E aí, amados, eles resolveram, o voo, a gente até viu no jornal que tava um caos, era tanto avião que chegava no aeroporto de Nova York que não tinha mais como sair, como chegar avião, tava um caos. Apareceu assim realmente nas notícias, a gente assistiu o jornal aqui e falou que tava um caos. Então elas resolveram pegar o carro e ir para um outro aeroporto. Eu sei que elas passaram o dia no aeroporto, até a noite praticamente no aeroporto de Nova York. Quando foi por volta de 10 e pouco, elas foram para um outro aeroporto, a uns 40 minutos da onde elas estavam, para pegar um voo no outro dia, 6 horas da manhã, que seria hoje. Amados, então veja bem, olha quanta loucura de adolescente. Então, o que eu entendo? Que Deus às vezes estava dando livramento para essas meninas, né? Às vezes Deus estava cuidando delas de, sei lá, acontecer alguma coisa, tanto o acidente de avião que está tendo, e o Senhor tem cuidado, tem livrado. E eu estava em constante oração por ela e pelas amigas, porque imagina dormir no aeroporto. Quem não dormiu foi eu passei 2 noites praticamente em claro, acordava toda hora, ligava para ela. Teve uma hora que eu liguei para ela que ela tava dormindo, ela acordou num sono pesado, assim. Falei, Gabi, você tá dormindo? E as meninas? Ela olhou assustada, assim, já não sabia nem onde estava mais. E ela falou, mãe, uma delas tá acordada. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Você quer me matar do coração. Então, amados, é sobre isso. Deus, ele cuida detalhadamente por, assim, antecipação. A gente pode analisar algumas coisas, né? Que o Senhor, ele nos guarda daquilo que a gente não consegue ver. Vou dar um exemplo, por exemplo, Daniel nas covas dos leões, o inimigo armou, mas Deus livrou ele. E é sobre isso, amados, é sobre
alguém armar algo por você e o Senhor livra. É sobre acontecer algo e o Senhor livra. Às vezes você tem uma rota, mas o Senhor te tira daquela rota. Amados, há um propósito, há um porquê por todas as coisas. Então, eu vejo que esse fim de semana é um testemunho que eu posso contar, talvez de um livramento. Talvez a gente não sabe se algum avião podia dar uma pane, alguma coisa podia acontecer, mas o Senhor sabia de todas as coisas, né? O Senhor, ele sabe o porquê de todas as coisas. E ele vê o que está diante de nós. A gente só consegue enxergar até aqui, ó, um palmo do nosso olho, mas Deus, ele age com antecipação. A sua proteção não é só reativa, mas é proativa, né? O Senhor, ele trabalha de forma assim que nós não conseguimos entender. E às vezes nós iramos com situações, né? Eu vi a Gabi nervosa porque já estava um dia, horas que era para desembarcar e o avião nada de sair. Mas assim, certamente eu creio, né, que o Senhor estava cuidando, livrando de todo e qualquer mal. Então, assim, juntando essas duas passagens que nós vimos, né, no início, o versículo, né, de Romanos 8:31 e o Salmos 91, eu achei que ele, assim, completava lindamente um com o outro, porque declara que Deus, ele está ao nosso lado e ele também revela o que ele faz por nós, a livração, o livramento, né, que ele tem nos dado, o cuidado que ele tem tido com a gente. Amados, a confiança na vigilância divina. Deus, ele vê, ele simplesmente ele age de uma forma que ele está olhando lá adiante. Ele sabe o que pode dar errado, ele sabe. O Senhor, ele escreve, amados, a nossa história já estava escrita desde quando estávamos no ventre de nossas mães. Então, certamente o Senhor já tinha escrito que a Gabi não iria embarcar. Certamente o Senhor escreveu que o seu carro ia quebrar, que você ia chegar atrasado no seu trabalho. Certamente o Senhor já havia escrito que Deus ia tirar algumas pessoas da sua vida porque não te convinha mais ter dificuldade a lidar com elas. Amados, quantas vezes nós não conseguimos entender, nós questionamos ao Senhor: será que Deus está comigo? Será que Ele está me olhando? E amados, vamos juntar duas verdades sobre essa passagem. Deus, ele é por você e ele te livra do mal. Com Deus ao seu lado, você nunca está sozinho, você pode ter certeza. Você pode ter milhões de amigos e todos eles sumirem da sua vida, mas se você tiver Deus, você não está só. Você está muito melhor acompanhado do que você pode imaginar. Se ele está com você, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Todos que estão na presença de Deus, todos que têm orado e clamado a Deus, com certeza o Senhor, ele pelejará por vós. E eu quero deixar para você, assim, para nós terminar, eu não vou dar muito, não vai ser uma mensagem grande hoje, porque daqui a pouquinho, em meia hora, estarei entrando na rádio. Mas eu quero eu quero deixar assim um apelo final para você. Eu quero questionar você nesta manhã. Você está enfrentando uma luta, uma ameaça, um medo? Hoje Deus, ele te lembra, ele é por você e ele te livra. Se você está passando por dificuldades em qualquer situação, lembre-se, ele é por você e ele te livra. Amados, eu quero terminar orando, entregando ao Senhor os nossos medos e que nós possamos descansar na proteção divina. E eu quero também, antes de terminar, eu quero perguntar para você, quero fazer um apelo de salvação. Deus, ele é por você a ponto de ter entregado Jesus, o seu único filho. Receba esse amor hoje. Se você já conhece ao Senhor e você ainda está afastado, você, por algum momento da sua vida, você achou que Deus não estava com você e você achou que caminhar sozinho era melhor, volte para Cristo hoje. Pergunta a Deus: Senhor, me perdoa.
Senhor, perdoa pelas minhas falhas, minhas fraquezas, Senhor. Eu volto para você hoje, Senhor Jesus. Eu te amo. Volta para Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vendo com muita frequência. A volta de Cristo está muito perto, amados. E para você que não conhece Jesus, não conhecia Jesus até este momento, mas já conhecia, mas não tinha intimidade, nunca andou com Jesus. Passe a andar com Ele hoje, amados. Receba Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você quer aceitar Jesus, deixa aqui no comentário. Eu vou orar por você nesta manhã. Eu quero orar por nós nesta manhã. Eu quero terminar esta mensagem orando, agradecendo a Deus pelo cuidado e pelo livramento que Ele tem tido conosco diariamente, todos os dias. Às vezes é um acidente doméstico, às vezes é um acidente de carro, às vezes é um levante no trabalho, às vezes os falsos amigos que falam nas suas costas. Senhor, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, primeiramente eu quero apresentar, Pai, os teus filhos, aqueles que têm decidido voltar a Ti, ou aquele que tem decidido a entregar a sua vida a Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, perdoa todos os seus pecados. Deus querido, fortalece os teus filhos, dê entendimento para eles, ó Pai querido, em nome de Jesus. Para esses que aceitam a Ti como seu único e suficiente Salvador, escreva o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Que eles possam saber que quando o Senhor voltar ali, o Senhor estará com eles. Que eles possam declarar hoje através de seus lábios. Repita assim comigo: diga o seu nome, eu, Lilian, aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu decido hoje, Senhor, estar na Tua presença, fazer a Tua vontade e o Teu querer. Ou você que está voltando, eu volto hoje para Ti, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas e fraquezas, me fortalece com a destra da Tua justiça. Pai querido, nós também Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. Deus querido, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor nos livra da peste perniciosa. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado livramento. Pai, quantas pestes no mundo, quantas doenças, quantas coisas, Pai, ao redor do mundo que tem acontecido. Obrigado pelo Teu livramento. Obrigado, Senhor, pela falsa testemunha, aquelas pessoas que têm se levantado, falado de nós falado de nós, Pai. Falado alguma coisa, algo que fizemos, que falamos, que eles venham nos julgar. Tira, Senhor, o nosso nome da boca dessas pessoas, Pai. Que o Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor causará, o Senhor pelejará, o Senhor vai levar cada um, Pai, diante um tribunal um certo dia para julgar todas as causas. Então, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, no dia de hoje, e que nós possamos ter total certeza de que o Senhor é por nós, e que nenhuma peste perniciosa chegará às nossas tendas, às nossas casas. Em nome de Jesus, fique conosco, nos dê um dia de paz, de gozo, de alegria, livra-nos, protege de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amados. É uma mensagem mais curta, uma mensagem simples, nós todos conhecemos essas passagens, né, da Bíblia, mas que Deus ele venha falar ao seu coração, medite nela ao decorrer do dia, questione o Senhor quando você estiver com dúvida. Não questione o Senhor, lembre, o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus é por nós, Deus é por ti, então confie no Senhor, confie que Ele está no controle, no cuidado de todas as coisas, né? E que essa mensagem, esses versículos, ele possa trazer coragem para você, para crer que Deus, ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de todas as coisas, amém? Eu te agradeço por estar comigo até aqui, você que esteve comigo, meu muito obrigado, e que Deus ele venha falar aos nossos corações no dia de hoje. Um beijo para vocês, fiquem todos na paz. Te vejo daqui a pouquinho, em 30 minutos na rádio, vou deixar aqui na descrição para vocês entrarem comigo. Beijos, fiquem todos com Deus.